irmãos. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer um comentário acerca de Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 10. Ele diz assim: com o boi e com o jumento, juntamente não lavrarás. Irmãos, nós vemos aqui que esse versículo está inserido num título que diz acerca das vestes do homem e da mulher. Então ele começa a falar algumas coisas acerca da veste e ele para em dois versículos, no versículo 9 e versículo 10, falando acerca disso. Mas principalmente no versículo 10, né, que é o nosso comentário de hoje, ele diz que o boi com o jumento juntamente não lavrarás. É interessante nós sabermos, meus irmãos, que às vezes nós vemos algumas ordenanças de Deus na palavra e muitas vezes a gente não se atenta para saber o que isso quer dizer. Eu procurei alguns comentários bíblicos, né, e não encontrei, né, eu tive que procurar outras fontes, né, para poder saber. Mas o que nós vemos, meus irmãos, o interessante é nós entendermos, né, por que Deus não quer que coloque o jumento e o boi para lavrar junto. Então, o que isso quer dizer? Quando naqueles dias, quando vai fazer alguma preparação para a terra, para poder colocar as sementes, eles colocavam a canga, né, ou o jugo, que é uma ferramenta de madeira que se coloca no boi aqui ou no jumento aqui no pescoço, né? Tanto no quanto para os dois andarem juntos, né? E através disso eles vierem lavrando a terra. E quando vinha, a ferramenta que eles usavam lá atrás era uma relha que ia cortando a terra para depois vir o homem e jogando a semente, né? Ou até mesmo, né, algum dos animais jogando a semente. Mas o que nós vemos? Nós vemos o porquê que Deus fala que não pode colocar o boi e o jumento para poder lavrar junto. Porque os dois têm tamanho, né, desproporcionais. O boi ele é mais alto, o jumento ele é mais baixo e também tem temperamentos diferentes, são animais diferentes. Né, tem temperamentos diferentes. Um é mais ansioso, o outro é mais calmo. E se colocar dois animais iguais, com certeza quando um para, o outro também para. Mas dois animais diferentes, quando um parar, o outro vai querer continuar. Né? E quando Deus diz isso, quando nós falamos da relha, se ficar um animal mais alto do que o outro, ou seja, ficar o jugo desigual, ficar, no caso, desproporcional o jugo, o que acontece? Ao invés de cortar a terra, ela vai machucar a terra. Ao invés de ela cortar a terra em linha reta, ela vai espalhar a terra. Então nós vemos que também acaba estragando a lâmina e acaba cortando a lâmina também. Então é interessante nós sabermos, quando Deus diz, né, algumas ordenanças que Deus dá, e às vezes a gente passa desapercebido, nós temos que entender o porquê. Então nós vemos, por isso que na Bíblia fala, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo, 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto aqui, ele está querendo dizer do jugo desigual, como nós falamos, né? Por que diz, né, os dois caminhar junto? Porque ali, na verdade, ali tem uma certa intimidade dos animais, porque eles estão caminhando juntos, eles estão trabalhando juntos, né? Então por isso que Deus fala muitas vezes para nós não nos colocarmos em jugo desigual. Eu não vou me estender muito, mas um breve comentário acerca disso, né? Porque nós podemos ter, vamos dizer assim, amizade, nos relacionar com várias pessoas, né? Amizade mesmo, podemos nos relacionar com diversas pessoas, mas uma coisa mais profunda, mais íntima, nós temos que ter com aquelas pessoas ao qual Deus preparou para que nós tenhamos, ou seja, nós temos que andar com o mesmo temperamento, com o mesmo intuito, né, e com a mesma índole. Não que seja diferente, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós não podemos nos colocar em jugo desigual. A luz, ela não pode ter comunhão com as trevas, ela tem que brilhar em meio às trevas. Mas o que nós vemos hoje, até casamentos, são colocados em jugo desigual, namoros, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque quando Deus fala, lá em Deuteronômio, dando a lei para o povo de Israel, porque quando eles possuíssem a terra, porque na verdade Deus falou naquele momento, mas até então eles não tinham possuído a terra. Mas quando eles possuíssem, por que eles não deveriam colocar os dois para lavrar junto? E às vezes a gente acha, com certeza, era para a terra, era para se colocar, né, na lavoura. Mas trazendo para os nossos dias, nós vemos, né, que é a mesma coisa. E esse jugo também nós podemos chamar ele de canga, porque é a mesma coisa.
Mas o que nós temos que entender é que quando Deus fala isso, Deus não quer que esteja desproporcional, né, o intuito, a vontade, o desejo. Por quê? Porque o boi acabava indo até puxando o jumento e ao invés, como nós falamos, ao invés de lavrar a terra, ao invés de cortar a terra para se colocar a semente, ela espalharia a terra, ou seja, acabava estragando a terra. Teve que fazer um trabalho tudo de novo, né? Que se de repente o lavrador não visse, ele teria que fazer esse trabalho tudo de novo. E é a mesma coisa aqui. Não vos perder julgo desigual, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça e comunhão tem a luz com as trevas. Então tomemos cuidado acerca do julgo desigual. Nós temos que ver onde nós estamos pisando, com que tipo de pessoas nós estamos nos relacionando e qual é a profundidade desse relacionamento. Se relacionar, nós podemos relacionar com várias pessoas, mas dependendo da profundidade. Que tipo de profundidade muitas vezes nós temos nessa relação com essas outras pessoas, né? Então tomemos cuidado, porque quando Deus fala acerca do jugo desigual no Antigo Testamento, ele sabia o porquê, para não estragar a terra e para que a lavoura pudesse ter uma boa colheita. E aqui no Novo Testamento, ele falando para o apóstolo Paulo, ele já está querendo dizer para a pessoa, se a gente pode até transferir do Antigo Testamento, né, para o Novo Testamento, Deuteronômio 22:10. E nós podemos colocar aquilo também nos nossos dias. E aqui completa, né, acerca daquilo que Deus estava falando para Moisés em Deuteronômio. E aqui Deus falando para o apóstolo Paulo, dando uma revelação para o apóstolo Paulo, ele pergunta, né, tem uma pergunta, que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Como pode ter uma comunhão, de repente uma pessoa que é crente, uma pessoa que é fiel a Deus, com uma pessoa ímpia? Né? Que comunhão? Comunhão é sentar junto, é comer junto, é andar junto, é confidenciar, né, algumas coisas juntas. A pessoa que não é crente, claro, ela pode confidenciar para você. Mas você confidenciar suas coisas para ela, tem que pensar bem. Porque às vezes ela está confidenciando para você, mas em que sentido? Um sentido de ajuda, um sentido de um apoio. Mas quando você procura confidenciar suas coisas para ela, tomemos cuidado, irmãos. Porque Deus fala do jugo desigual, e depois eu até vou fazer um comentário mais aprofundado acerca disso. Mas hoje, o que nós temos que trazer para nós, ou seja, para todos nós, é nesse sentido. Tomar cuidado com a profundidade do relacionamento que eu ou você, que nós temos com pessoas que não professam a mesma fé que nós, que não têm o mesmo desejo de buscar a Deus, né, como nós temos, como deveríamos ter. Né? Porque às vezes a gente fala que pessoas do mundo são melhores que as pessoas da igreja. Em alguns aspectos, pode ser, mas a gente não tem que trazer isso a público. Nós temos que orar a Deus para que Deus possa fazer grandes maravilhas no meio do povo dele. Então, tomemos cuidado com o jugo desigual, o tamanho desproporcional, né? O temperamento, de repente a espécie de animais não combina. Né? A espécie de animais do Antigo Testamento não combinava para lavrar a terra, para fazer um trabalho, né? Para que pudesse alimentar outras pessoas. Então, muitas das vezes, é exatamente assim, nós colocamos um jugo desigual e quando as coisas dão errado, quando a terra espalha, quando a colheita não sai da forma que nós gostaríamos que acontecesse, nós muitas vezes ficamos desapontados, ficamos tristes, e aí a gente acha que muitas das vezes a culpa é de Deus, e na verdade não é. Fomos nós que nos colocamos um jugo desigual, nós que colocamos o boi e o jumento para lavrar junto. E ao invés de ele lavrar a terra, em vez de ele cortar a terra para que venha se colocar semente, ele foi espalhando essa terra, e aí que acontece? A colheita não dá certo, porque não tem onde colocar semente, porque a terra fica espalhada. Né? E não tem onde colocar semente, então Deus já estava avisando acerca, olha, não coloqueis o boi e o jumento para lavrar junto. Então, irmãos, glória a Deus, aleluia, continue orando por nós, e que você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.